Gente, tô sem música. Eu devia cantar uma musiquinha, né? Na última live eu tava cantando. Como que é? Ninguém sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Mas hoje eu não trouxe música. Tô esperando o Márcio entrar, tá bom? Tô bem feliz com a presença de hoje. Parente Vitória, o hoje é dor tensional na região da cabeça e pescoço. E a gente tem um convidado super especial que é o Márcio, é um fisioterapeuta, para falar do papel do fisioterapeuta nesse tipo de dor, como que ele pode acrescentar e somar forças. E daí a gente vai falar sobre algumas técnicas. Márcio, eu vi que você já entrou, você pede para conversar comigo? Então a gente vai falar mais sobre dor na região da cabeça e dor na região do pescoço. O Márcio já está online aqui, já temos bastante gente. E daí a gente vai falar principalmente sobre abordagem multifatorial, tudo influencia tudo, né? Os fatores que a gente precisa avaliar num paciente que vem com dor na região da cabeça e dor na região do pescoço. Então vai ser bem legal. Eu o Márcio está entrando, tá, pessoal? Oi, Márcio. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Você está me escutando bem? Tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Então, gente, eu vou apresentar o Márcio. Primeiro eu vou me apresentar, porque eu acho que os seguidores do Márcio não me conhecem. Então, eu sou médica fisiatra, que especialização em medicina física e reabilitação. Na nossa residência, além de passar nos ambulatórios de dor, com neurocirurgiões, outros fisiatras, dentistas, a gente também conhece junto, assim, acompanha mesmo o trabalho dos fisioterapeutas, do terapeuta ocupacional, de fono, de psicólogo. De psicólogo, eles às vezes não deixavam a gente entrar na sala, mas de uma forma geral a gente aprende sempre a trabalhar em equipe. E isso é uma coisa que nem todas as profissões, as profissões, não, as especialidades médicas têm essa vivência. E daí o Márcio é uma pessoa que E daí hoje eu já não estou mais na residência, como eu continuo fazendo isso, é seguindo pessoas que eu admiro na rede social. E uma dessas pessoas é o Márcio, que ele posta muita coisa, assim, posta muita coisa legal, assim, principalmente de resultado, de algumas coisas até que ajudam na motivação dos pacientes. E esse ano, além de ter feito vários e vários cursos, né, Márcio? Esse ano você fez um curso super especial que foi tratamento de cefaleia na Espanha, que eu acompanhei, ele postou várias coisas muito legais. E daí, por isso que quando eu comecei a falar sobre dores tensionais, cabeça e pescoço, você foi uma das primeiras pessoas que eu pensei para conversar e trazer a sua vivência, a sua experiência, tudo. E daí, antes de começar a falar sobre esse assunto específico, eu queria que você falasse um pouquinho, Márcio, sobre como que você foi para essa área de atuação, como que foi a historinha, como que você chegou lá. Conta um pouquinho, eu sempre pergunto para as pessoas. Perfeito. Primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer mais uma vez, né, o convite, né? Realmente sinto muito honrado, certo? Ter recebido esse convite, né? Ter um papo de dores de cabeça. Ao pessoal aí que está acompanhando o Instagram, se tiver muito barulho, vocês podem avisar, porque realmente não deu tempo de eu ir para minha casa. Então, eu estou aqui ainda na minha clínica e aqui atrás a gente tem. Então, se tiver muito barulho, alguma coisa, podem falar aí, que eu vou aqui falar com meus amigos aqui para dar um pouquinho de barulho, certo? Eu tô ouvindo super bem, viu? Ótimo, perfeito. Então, realmente, né, eu sou fisioterapeuta, né, Márcio Queiroz, aos seus seguidores que não me conhecem, certo? Moro em João Pessoa, na Paraíba, e essa paixão, né, que eu posso dizer, né, por esse assunto dor de cabeça, surgiu há mais ou menos 2, 3 anos atrás. Porque na Uhum. nossa
na nossa prática clínica, a gente atende muitos pacientes que chegam com cervicalgia, outros tinham problema de função temporomandibular, e sempre tinha associado a dor de cabeça. E ao tratar, eles relatavam que a dor de cabeça melhorava com o tratamento. E o neurologista aqui da minha cidade, ele perguntou, Márcio, tem algum material, alguma coisa que possa me explicar a atuação da fisioterapia nas dores de cabeça? Aí, viu aquela luzinha, disse, caramba, eu não tenho vivência de artigo que relacionasse diretamente com as dores de cabeça. Então, eu fui nos grupos do WhatsApp, né? Você deve ter vários também, é super rico, né? De vários colegas de vários locais do país. E perguntei quem teria material, né? Científico relacionado à fisioterapia e dor de cabeça. E, para minha surpresa, veio no meu particular um dos grandes nomes, né, da fisioterapia mundial, eu posso falar assim, né? Que é o Palmiro Torrieri. Um cara fantástico que dá cursos do Mulligan em todo o Brasil. E entrou no meu particular. Márcio, eu estudo essa patologia, eu atendo pacientes, né, com dor de cabeça desde 1985. Nossa, que legal. Então eu tenho assim uma experiência 89. E eu tenho uma experiência muito grande, vai no hospital com neurologistas, não sei o quê, e vou te mandar alguns artigos. Ele me mandou, acho que uns 50 artigos. Para começar. Quando eu olhei aquilo, eu disse, caramba, como é que a fisioterapia ainda não acordou realmente para essa área? Já que a gente tem evidências robustas sobre o trabalho da fisioterapia nas dores de cabeça. Então a gente vai estudar, trocar ideias, né? Até que a gente começou a colocar na prática os artigos, mas faltava aquela coisa estruturada. Uma metodologia, assim, né? O passo a passo. Perfeito. Quando começar, como avaliar, como direcionar uma avaliação subjetiva, uma avaliação objetiva voltado para dores de cabeça. Então, a gente já tinha essa base e surgiu exatamente essa oportunidade de fazer esse curso na Espanha. Então, faltando 2 meses antes, ele disse, Márcio, já comprei minha passagem e vou fazer o curso lá em Bilbao, com o Pepe Aguilar. Eu disse, quando? Daqui a 2 meses. Caramba, Palmeiras, tenho que me organizar aqui com meus pacientes, mas eu vou. Então, assim, na mesma hora já fui para a internet e comprei a passagem. Depois que eu fui falar para minha esposa, ela disse, e assim, é melhor na Espanha fazer o curso. Ela disse, oportunidade, tenho que ir. O cara me chamou, vai ele e o Edelberto, que também é outro renomado, né, na fisioterapia nacional. Eu disse, a oportunidade da gente exatamente botar para frente esse projeto, né, que a gente já tinha, né, conversado, que é clínica, né, treinar fisioterapeutas, né, voltados para essa área de dor de cabeça. E realmente foi uma experiência fantástica, né? Então, escutar o grande nome, né, na fisioterapia e a gente começar a colocar na prática, e a gente conseguiu juntar o Vinícius e o Jorge, né, que são 2 cariocas. O Vinícius foi fazer o curso do Jim Watson na Itália, então o Jorge já trabalhava com o Palmiro há muito tempo nessa parte de dor de cabeça, nessa parte de exercício, então foi juntando o Palmiro, Mulligan, Edelberto Mulligan, eu gosto mais de trabalhar com essa parte do MDT, do Mackenzie. O Vinícius pegou a parte do curso do Jim Watson, né? Mais pressão sustentada. O Jorge com a parte de exercício. E a gente foi formulando até que, após mais de 2 anos, a gente conseguiu lançar, há pouco tempo, o Redneck. Certo? Sim, o perfil. Agora eu até estou acompanhando vocês, estou seguindo o Redneck Fisioterapia. Então, a gente realmente conseguiu juntar um material legal, né? A gente tá, como eu digo, vamos despejar, né, o que a gente sabe, né, para exatamente a gente conseguir passar para a população, né, a importância da fisioterapia, do médico, do nutricionista, do psicólogo, do dentista, nos tratamentos, principalmente das migrânias, né, das enxaquecas, que requer realmente um trabalho multiprofissional. E é por isso até que o nome da live eu chamo de tudo influencia tudo, assim, né? Para o paciente ter esse entendimento.
Porque às vezes a gente fala, ah, abordagem biopsicossocial fica uma coisa muito vaga, assim, para o paciente. Agora, quando você fala tudo influencia tudo, daí ele tem entendimento que cada detalhe faz diferença, cada exercício, cada intervenção, cada palavra, né? O que a gente fala para o nosso paciente faz muita diferença. E assim, lá no curso na Espanha, qual que foi o grande insight que você teve? Assim, sabe o que foi uma coisa que foi transformadora para você nesse curso? Realmente essa abordagem, né, do Pepe Guilar, ele é o autotratamento. Certo? Então, é conseguir diferenciar, primeiro, cada tipo de cefaleia e entender que mais de 50% das enxaquecas são mal diagnosticadas. Então, é uma cefaleia cefalogênica, a cefaleia tensional. Então, é o que eu digo, é a virose. Então, tudo é virose. Mas a gente sabe que... Então, tudo é fibromialgia. E a gente sabe que poucas pessoas são fibromialgicas realmente, né? Tem dores Sim. miofaciais, sensibilização central. Então, a mesma coisa era isso, é enxaqueca. Então, tanto de pacientes que chegam para mim rotulados como enxaqueca, então eles já acham aquele negócio, meu caso é crônico, é enxaqueca, eu já li na internet que não tem cura. E quando a gente vê, é uma infecção cervical, é uma tensional, e a gente consegue rapidamente reverter. Então, realmente, essa formulação, né, de quando começar uma avaliação, de como estruturar um tratamento, de diferenciar esses diversos tipos de dores de cabeça, realmente esse foi o grande diferencial do curso na Espanha. E é uma coisa bem. Isso eu realmente tive essa vivência dos pacientes chegarem com um diagnóstico, eu tenho enxaqueca. E daí para você já vira uma coisa assim, antes de ele falar o nome dele, antes dele falar qualquer coisa, já vem a essa questão do diagnóstico, que às vezes é um diagnóstico generalizado, como fibromialgia também não é um diagnóstico que eu gosto muito de dar porque eu gosto mais de síndrome de dor generalizada, a esclarecer, porque a gente ainda não sabe muitas tantas coisas assim. E eu acho que até essa questão da avaliação minuciosa, de você, tipo, fazer uma anamnese bem detalhada, com caracterização de período, frequência, tipo de dor, fatores desencadeantes, fatores agravantes, bem da semiologia lá do início da faculdade, eu vejo que é uma coisa que meio que se perdeu, assim, né, nas profissões de saúde. Hoje é muito comum os pacientes me mandarem mensagem, eu falo sobre alguma condição de saúde na internet, e daí eles me mandam mensagem, mas qual é o exame que tem que fazer para aparecer isso? Daí, às vezes, quando eu tô de bom humor, eu respondo, exame clínico. Exame clínico é o principal, né? Tipo, o paciente, ele entrega o diagnóstico dele, você só tem que saber fazer as perguntas certas, colocar em subgrupo, o que que é... Tem muito caso que vem, às vezes, vinha paciente para mim para aplicação de toxina botulínica. E às vezes era tipo uma cefaleia por abuso de analgésico. Então, a cefaleia por abuso de analgésico não melhora com as medicações para enxaqueca, não melhora com toxina botulínica. A única coisa que, né, uma das coisas que precisam ser feitas é tirar o analgésico, fazer o desmame. Então, essa parte da análise minuciosa é uma coisa que eu até pensei a gente focar bastante nisso, assim, como além né, das características que daí você coloca nas caixinhas, né, de cefaleia, que outras coisas você costuma analisar diante de um paciente com dor na base na nuca, dor de cabeça, de uma forma geral? Perfeito. Então, realmente, a gente tenta colocar nesses subgrupos, né? Então, nós temos características específicas. A maioria das dores de cabeça são cefaleia tensional, as migrâneas e as cefaleias cervicogênicas. Então, nós temos características, classificações já bem definidas para esse grupo, né? Então, a cefaleia tensional, o paciente já vai relatar que aquela dor bilateral. O paciente diz, olha, como se tivesse um chapéu apertado, ele sente uma tensão dos dois lados. Ela tem a característica de ser não pulsátil, né? Ela não fica latejando como na enxaqueca. A cefaleia tensional ela também tem uma
intensidade normalmente de leve a moderada. Ela não é aquela intensidade como as cefaleias em salvas, né, que é em rajadas. A atividade física, ela não piora esses pacientes. Também eles têm só ou fonofobia ou fotofobia. Ou o barulho incomoda ou a luz que incomoda. E normalmente esses pacientes ele têm 10 episódios a cada 14 dias. Então, realmente, quando o paciente chega com essas características, a gente já vai pensando em cefaleia tensional. Então, o tratamento a gente sempre dá terapias manuais, relaxamentos, atividade física, né? Liberação de endorfinas, de dopaminas. Então, a gente já consegue colocar esse paciente em um subgrupo, certo? Específico. A fisioterapia, ela trata também muito mais a parte cefaleia cervicogênica, certo? Então, quando a gente chega para o paciente, que a gente vê que movimentar o pescoço incomoda, quando a gente observa que a gente tem 3 testes assim bem sensíveis para diagnosticar a cefaleia de origem cervicogênica, que é a palpação. Então, o paciente pode estar com dor de cabeça. Então, a gente palpando as vértebras, a gente pode achar uma e ele diz, eita, agora essa dor está diminuindo na minha cabeça. Ou então, o paciente chega sem a dor de cabeça e ao palpar a vértebra, ele diz, essa dor que eu sinto normalmente. Então, a gente já liga uma luz que pode ser cervical. Então, a gente vê o paciente que a gente faz o teste de flexão-rotação. Então, o paciente está deitado, a gente pega a cabeça dele, flexiona toda, roda para um lado, roda para o outro. Então, o paciente ele vai relatar dor, né, em algum dos dois lados. Isso é um teste para diagnosticar a disfunção de cervical alta. E outro teste que faz é força muscular. Então, a gente tem um equipamento chamado Stabilize, que é uma bolsinha, certo? Que o paciente coloca aqui atrás e pede para apertar durante 30 segundos. Então, a gente vê se ele consegue manter uma força constante nos músculos flexores profundos. Quem não tem estabilidade, a gente faz os testes com o paciente com a cabeça fora da maca, né? Então, ele fica deitado de barriga para baixo, cabeça fora da maca, e a gente vai ver o tempo que ele consegue segurar a cabeça sem a cabeça baixar. Então, se o paciente tem, né, esses 3 testes positivos, nós temos uma sensibilidade de 94% e uma especificidade de 100%. Então, a gente alto, né? São raros, né? Hoje os testes ortopédicos que a gente consegue ter essa alta sensibilidade e especificidade, mas nesse cluster, né, essas 3 avaliações, a gente consegue, através de uma anamnese, já dizer, olha, teu caso é cervical. Então, a gente consegue identificar, assim, as enxaquecas que é origem cervicogênicas, certo? Podem ter os dois associados, mas, com certeza, a gente tratando o pescoço, as frequências e as intensidades diminuem muito, certo? Outra causa também que a gente avalia é a disfunção temporomandibular, né? As famosas Então, assim, vários pacientes que apresentam cefaleia cervicogênica, né? Pode avaliar a DTM, que em muitos casos ela também está presente. A gente precisa trabalhar tudo. Se deixar uma coisinha lá sem consertar, volta tudo novamente. Isso é uma coisa que eu tentava ter bem sistematizado, sempre com o paciente com cefaleia e cervicalgia, sempre avaliar a TM, força de língua, tipo, avaliar a língua também, o tônus da língua e a força, e a questão de cintura escapular, a mobilidade e cinesia de, né, se tinha escápula alada. E daí eu tenho uma história pessoal com dor de cabeça e dor cervical, que eu tenho escápula alada e tenho uma hipermobilidade de ATM, assim, então eu tenho esses fatores de risco. Então, eu, né, já convivo, daí cada vez você vai aprendendo mais com os fatores que acabam somando, né? Eu sempre falo para o paciente assim, é um copinho, né? Você tem o teu, daí um pouquinho, tem uma escápula alada, tem uma disfunção de ATM, tem um sono de má qualidade, uma sobrecarga de atividade mental, fica
6 horas na frente do computador, usando notebook, né? Para mim, usar notebook é certeza que eu vou ficar com dor, dor de cabeça. E daí você vai somando e daí aquilo extravasa, assim, né? E acho que esse entendimento de que várias coisinhas que tem que ser avaliada e tratada, de tônus, de essa questão biomecânica, infelizmente, não sei se qual é a tua experiência, mas assim, cefaleia tensional, eles dão os profissionais de saúde, as pessoas, o público em geral dá uma ênfase muito importante na parte emocional, de estresse, que eu concordo, ou de ansiedade e tal, que eu concordo, que realmente é um fator, mas acaba ficando só esse fator, assim. E daí fica, como as emoções a gente não consegue controlar também, assim, né, o que acontece com a gente. Então, os pacientes ficam achando, muitos deles acham que é normal, ou mesmo os que não acham normal, acham que procuram assistência e não tem a queixa deles valorizada. E daí vira uma bola de neve que vai cronificando, assim, né? Acho que atenção para a parte biomecânica eu sinto que falta bastante. Não sei se qual que é a tua experiência, qual que é a tua vivência, o que você observa? Perfeito. É porque, exatamente, as pessoas também são muito radicais, né? Porque o próprio nome fala biopsicossocial. O bio tá o biológico, tá o biomecânico, tem a mesma força do psicológico e do social, certo? Nós, Sim. fisioterapeutas, temos como base a biomecânica. Então, nessa parte Uhum. das dores de cabeça, muitas coisas que para a região lombar está ficando um pouco, vamos dizer, esquecido, como postura, não tem relação com dor cervical, né? Questão do celular, nas dores de cabeça tem relação. E nós temos Sim. artigos científicos que mostram que pessoas que têm a cabeça protusa tendem a ter mais dores de cabeça. Esse Stabilize, esse aparelho, eu já tinha deixado de lado na minha prática clínica. Mas nós temos vários trabalhos, da Ju, principalmente, que trabalha com Stabilize, com força da musculatura profunda, certo? Não isolar a musculatura, a gente não consegue isolar. Mas essa questão de força, da musculatura profunda, flexores, extensores, a gente trabalha nas dores de cabeça. Coisas que realmente a gente hoje, vários artigos científicos mostrando que para a coluna, de modo geral, não é importante, mas eu estou revendo esses conceitos, né? Principalmente baseado nesses artigos científicos de cefaleia, e muitas coisas eu estou voltando a utilizar no meu dia a dia e estou tendo bons resultados. Eu sinto que às vezes a gente começa de um lado, daí a gente pende pro outro e depois a gente encontra um equilíbrio, assim, né? Tipo, que nem a nossa formação é mais biomédica, biomecânica, daí começa a ler, estudar sobre essa questão mais comportamental, emoções e o papel dor social, e de repente a gente volta e vê que, tipo, fica no meio, assim, né? Que é o caminho do meio seria o mais adequado. O Stabilizer, eu não trabalhei com ele, eu fiz parte de um grupo de coluna que a gente fazia prevenção de cirurgia. Então, eu era médica fisiatra e daí os fisioterapeutas trabalhavam com Stabilizer tanto para cervical quanto para lombar. Mas tem muita gente que não conhece, queria que você explicasse um pouquinho mais sobre ele. Não sei se você poderia falar. Isso aí surgiu, certo, com um fisioterapeuta australiano chamado Paul Rogers, certo? Que ele fez vários artigos, mas foi interpretado de forma errada, certo? Onde ele dizia que o Stabilize seria para isolar o músculo transverso e multifídio, certo? Então tem vários testes, né? Então tinha cursos de estabilização segmentar. E hoje a gente sabe que a gente não consegue isolar o músculo, a gente trabalha no geral, certo? Então é um aparelhozinho. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui fácil. Tenho ele aqui fácil, só um minutinho. Vou pegar aqui. Ele é assim, enquanto ele vai buscar, eu vou falar. Ele é parecido com um aparelho de pressão. Só que em vez de a gente insuflar o aparelhinho de pressão no braço, ele vai mostrar ali. Perfeito. Então esse aparelhozinho, chamado Stabilizer. Então, exatamente, é como se fosse um aparelho de pressão, onde eu insuflo, coloco na região do pescoço, se for o caso, e peço o paciente fazer
leve pressão, onde ele consegue aumentar, né, esse ponteiro e segurar pelos segundos que eu determinar. Então, realmente, isso aqui teve uma moda muito grande na fisioterapia, como você acabou de falar, né? Muitas coisas são modas. E, realmente, o próprio Paul Rogers, né, que foi quem desenvolveu, né, essa parte de estabilização segmentar, ele fez um vídeo explicando que foi exatamente interpretado de forma errada. Certo? Onde tem os pacientes, como eu falei, de subgrupos, que tem a musculatura fraca e vai precisar de um trabalhozinho onde eu utilizo esse stabilizer, mas como um feedback visual para o paciente olhar, né, os ponteirozinhos, tentar se concentrar, tirar realmente a atenção da dor que ele está sentindo na coluna. Então, a gente tenta fazer estratégias, né, na prática clínica, que o paciente tire o foco de dor. Olha esse ponteiro, ó. Então, ele já vai esquecer um pouco a dor que ele estava sentindo e vai conseguir realizar uma contração. A gente começa a dar movimentos, mas realmente isolar a gente não consegue. Isolar a musculatura, trabalhar só aquele músculo. Quando a gente faz a contração, a gente trabalha vários músculos ao mesmo tempo. Mas essa é uma das bases da fisioterapia, né? E da fisiatria, né? Que é o movimento, que é a força. Então, a gente sempre tenta trabalhar a base da fisioterapia que a gente aprendeu na faculdade, com certeza. Sim. Então daí você usa hoje você usa o stabilizer para o paciente com cervicalgia para avaliação e para tratamento como feedback, como um biofeedback, e daí na cefaleia você também está usando, principalmente depois quando o paciente está naquele subgrupo de cervicogênica. É isso? Exatamente. Basta exatamente uma boa avaliação. Se o paciente tem fraqueza muscular, primeiro eu vou tratar a parte de mobilidade, né? Muitas vezes essa fraqueza é por um déficit de ativação neuromuscular, né? Então eu vou restabelecer tudo isso aí. Muitas vezes volta a força do paciente sem precisar realmente fortalecer. Então sempre a gente trabalha inicialmente com isso, déficit neuromuscular, motor, para depois entrar nessa parte de fortalecer a musculatura profunda, né? As flexores, que é uma das causas das cefaleias, né? Até gostaria de ter muita gente, como eu tenho hipermobilidade generalizada, tem muita gente que me segue que também tem hipermobilidade generalizada. E de paciente também, é tão comum em fisiatras hipermobilidade. E daí, assim, ó, o paciente com hipermobilidade, gente, ele tem o que se acha, muito mais do que só uma questão de frouxidão do colágeno, ele tem sim um déficit de controle neuromuscular, principalmente em musculatura profunda, e daí ele acaba fazendo dor miofacial, sim, por uma sobrecarga dos estabilizadores dinâmicos, mas também porque ele tem uma dificuldade de recrutar essa musculatura mais profunda, então é uma questão de controle neuromuscular. Então, esse tipo de estratégia que o Márcio comentou agora é uma coisa bem interessante para quem é hipermóvel, porque você não tem sobrecarga articular, só tem, aumenta a consciência corporal, melhora, acaba tendo uma propriocepção, que quem é hipermóvel tem déficit de propriocepção, então são estratégias que então, cefaleia cervicogênica é muito comum em hipermóvel, e esse tipo de estratégia é bem interessante sem sobrecarga articular. E, na verdade, não é só interessante, é fundamental. Não dá para tratar um paciente ou com cefaleia cervicogênica sem a gente tratar a estrutura. A gente pode fazer algumas coisas para melhorar, trazer alívio para o paciente, mas se a gente não melhorar a estrutura, não dar mais suporte, não ter fortalecimento, a gente tem que pensar que a dor é um sistema uma questão de alerta que o corpo está comunicando alguma coisa. E às vezes está comunicando que não está a questão musculoesquelética está inadequada. E você chega assim a essa parte eu falo muito sobre estilo de vida assim nas redes sociais, porque eu acho que é a parte que é a mais difícil. Que daí você tem que cultivar, assim, sabe? Regar a sementinha todos os dias. E daí você acaba falando alguma coisa sobre estilo de vida com os teus pacientes, Márcia? Com certeza, assim. Eu dou muita sorte, né, de trabalhar no centro de saúde, né?
Então, como eu disse, aqui atrás dessa porta aqui é uma academia. Então, Ah, isso realmente, faz diferença, né? então, realmente, assim, a gente após o tratamento, identificando que esse paciente realmente não faz uma atividade física, é sedentário, a partir do alcoolismo, do fumante, então a gente tenta realmente entender, né, qual é o estilo de vida desse paciente e oferecer a ele uma oportunidade para experimentar, certo? Uhum. Então, a gente pode impor hoje nada aos pacientes. A gente sempre conversa, certo? Sei lá, eu detesto academia. Vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar 2 aulas aqui, sem custos, certo? Para você Olha, que legal. experimentar, certo? Tem um Pilates, nós temos o yoga, nós temos pilates de solo, então nós temos várias oportunidades que a gente oferece ao paciente sem custo experimentar. E realmente assim, eu tenho pacientes que começaram a malhar aos 80 anos. E Uhum. faz 3 anos que tem um aqui que começou com 80 anos. Mas eu estou melhor do que quando eu tinha 60 anos. Daí todo mundo dizia, você está muito velho para ir para academia, não sei o quê. E aqui a gente Aham. tem vários pacientes que nunca pisaram na academia, porque a gente tenta tirar esse foco. Aqui não é Sim. academia, aqui é um centro de saúde, certo? Que tem nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas. No próximo academia vão ter médicos, certo? A E tua a gente... esposa é médica também, né? Eu acho que eu acompanho. Perfeito. Então nós temos exatamente, vamos fazer essa integração, né? Então lá a gente vai ter mesa de sinuca, lá a gente vai ter dama, xadrez, uma televisão com videogame, certo? Para realmente a Olha, gente trabalhar isso, a interação, né? Então os idosos eles ficam muito ociosos, então eles vão sim, formando. sim. A gente vai trabalhar a cabeça, vai trabalhar o corpo, então a gente agora em dezembro, se Deus quiser, a gente vai inaugurar com esse novo conceito de academia. Vai ter um sofazinho lá, vai ter uma lanchonete. Então, para trabalhar isso, o estilo de vida, né, das pessoas, né? Até eu gostaria, eu comentei, eu fiz uma live, um teste antes e eu comentei, é uma coisa que o modelo que eu observo de atendimento, tanto seu quanto no lugar onde você trabalha, é que assim, vocês possuem várias cartas na manga e se adequam ao paciente. O que uma coisa que a gente vê com muita frequência é que hoje muitos pacientes se adequam à técnica. Então, o médico ou alguém fala que Pilates é bom para cervicalgia ou para principalmente lombalgia, né? Mas cervicalgia, daí ele vai lá e faz Pilates, daí não deu certo. E daí ou vai, foi fazer fisioterapia, não sei o que, fez só meios físicos, né? Que é o choquinho, laser, não sei o que, daí então, sempre o paciente ele tá, não, vou lá no osteopata porque falaram que o osteopata é bom. Então ele vai lá e o profissional possui uma única técnica ou duas técnicas e o paciente ele tem que se adequar a ela. E daí o modelo de atendimento o que você oferece eu acho muito ideal e de excelência, porque vocês possuem várias estratégias para e se adequam, flexibilizam para o paciente. Qual que é a melhor estratégia para esse paciente que está na minha frente? Esse paciente tem enxaqueca? Qual que é a melhor estratégia que eu posso usar? Esse paciente tem cervicalgia? Qual é a melhor estratégia que eu posso usar para ele? E sai um pouquinho. Então, eu acho que é um modelo ideal. Assim, eu tô enchendo muito a tua bola, né? Mas eu acho realmente que é uma coisa ideal isso, de flexibilizar, de você oferecer. Então, acabaram de perguntar sobre enxaqueca. Eu nem tinha pensado em falar sobre enxaqueca, porque enxaqueca é um capítulo à parte, né, gente? Hoje a gente tem visto muito sobre o componente de desbiose, a questão pró-inflamatória, neuroinflamação dentro do cérebro. Mas já que você tem experiência em estratégias de fisioterapia em enxaqueca, se você gostaria de falar alguma coisa. Perfeito. Então, realmente nós também seguimos critérios, né, para diagnosticar uma enxaqueca. Então, Uhum. normalmente esses pacientes que possuem enxaquecas, eles têm dores de cabeça as crises duram de 4 a 72 horas, caso eles não tomem um medicamento.
certo? Então, normalmente esses pacientes eles têm dores de origem pulsátil, né? Ele diz, aquela dor está latejando, é como se tivesse um coração batendo na cabeça. Eles relatam muito isso. As enxaquecas são sempre unilaterais, certo? Se tiver o paciente que tem uma enxaqueca, botar as duas mãos aqui, já descarta enxaqueca. Normalmente é de intensidade moderada a severa, certo? Eles vão piorar com a atividade física. O paciente está enxaqueca, vai fazer atividade física, eles pioram com a atividade física, certo? E sempre são associados a náuseas, fotofobia ou fonofobia. É aquele paciente que diz, olha, me deixa quietinho aqui, desliga a luz, não fale comigo, se o som estiver alto, ele manda desligar. E aí vem a parte da sensibilização central. Então, realmente é um paciente que vai precisar de medicamentos, certo? Esse paciente com enxaqueca, ele vai precisar de um tratamento multiprofissional. O nutricionista identificar quais alimentos que desencadeiam a enxaqueca, o médico prescrever a medicação correta para a enxaqueca, o fisioterapeuta. Então, a gente entra na parte de diminuir a frequência e a intensidade das enxaquecas. A gente vai controlar, onde tem estudos que falam que quando a gente melhora essa parte cervical, né, esse relaxamento, a gente consegue reduzir a intensidade das enxaquecas e as frequências. Nós temos as enxaquecas com aura, certo? Então, os pacientes, antes de ter enxaqueca, ele começa a ter visualizações, né? Ver aqueles pontinhos brilhantes. Então, realmente, já vai começar a enxaqueca. Eles pressentem a enxaqueca. Então, a enxaqueca com aura, assim, é algo também mais um capítulo à parte. É algo um pouco mais complicado de tratar, né? Porque realmente é algo do sistema nervoso central, certo? Então, nós temos estratégias, atividade física, né? Depois que passar a crise, de incrementar esse negócio de estilo de vida. Então, nós temos que abordar, né, um trabalho muito profissional nesses pacientes, no caso de enxaquecas. Agora é isso, diagnosticar correta é que é difícil, porque nós não temos um biomarcador no sangue, uma ressonância magnética, nós não temos nada palpável para diagnosticar. É exame físico e anamnese. São enxaquecas, dor de cabeça, é isso. E acho que é importante falar também que é muito comum a enxaqueca, essas características. Primeiro, isso de aura, para a gente, tem algumas enxaquecas que eu já vi que evolui com perda de força de metade do corpo, assim. E depois, um paciente com enxaqueca tem um risco maior de ter AVC, então é uma doença mesmo, e tem algumas certas fragilidades que realmente tem que ser tratado. Infelizmente, tem muita gente que só apaga o fogo da enxaqueca, não faz tratamento preventivo. São duas coisas completamente diferentes, medicações diferentes para crise e prevenção de crise. Então, quanto mais controlado está, melhor fica. O que acontece, como geralmente é um tratamento inadequado, os pacientes eles ficam tomando só medicação para apagar o fogo, medicação de crise, e daí eles evoluem com a cefaleia por abuso de analgésico. Então ele começa a ter dor de cabeça, e daí toma analgésico, e daí alivia um pouco, daqui a pouco tem que tomar de novo, então é uma questão por abuso. Então é muito comum paciente com enxaqueca de muito tempo, que não faz tratamento adequado, tanto com o médico, com a equipe multidisciplinar, evoluir para isso, para cefaleia com abuso de analgésico. E daí, o tratamento é retirar analgésico e nas primeiras semanas o paciente evolui com uma piora muito significativa da dor, porque da retirada tem algumas estratégias de uso de corticoide para amenizar um pouco, tudo, mas enfim, umas coisas mais difíceis que tem a cefaleia por abuso de analgésico. E a enxaqueca ela pode evoluir para enxaqueca transformada, né? Que é a crônica que acaba tendo muito sensibilização e o paciente acaba tendo mais de 15 dias de dor por mês. E que é a toxina botulínica, gente, só está indicada para o paciente que tem essa sensibilização, que já está fazendo tudo, já está fazendo mudança na alimentação, já está fazendo exercício, está usando medicação preventiva,
e ainda assim tá com essa questão de sensibilização e tem os fatores que são, como que eu posso dizer assim, que dizem pra gente que o paciente vai ter uma melhor resposta à toxina, é quando a toxina botulínica, é quando eles têm alodínia e é mais aludinha mesmo, é sensação de dor com estímulo não doloroso. Então, que daí já tem uma sensibilização central e daí o bloqueio neuromuscular feito por toxina pode ter um resultado. E tem bastante evidência, tem, só que, gente, não é um procedimento que tem que estar dentro de uma como que eu posso, de um racional, de um raciocínio, não é uma coisa que sim, tem alguns pacientes que podem se beneficiar. Uma pergunta que fizeram é sobre náuseas e fonofobia em decorrência de dor miofascial. Eu vou responder o que eu sei, se o Marcos quiser agregar. Então, assim, ó, geralmente, o esternocleidomastoide, que é esse músculo aqui, alguns pontos miofaciais dele pode dar náuseas, sim, e pode dar zumbido, pode dar essa sensação, pode dar até um pouquinho de fotofobia. Então, esses pontos miofaciais aqui externo-cleidomastoide são os que mais podem dar náuseas. Então, o que a grande diferença a intensidade do sintoma da enxaqueca e da dor miofascial de esternocleidomastoide, que seria um tipo de cefaleia cervicogênica, é diferente, assim, não, as características, não, a enxaqueca, ela é bem, como que eu posso dizer? É que as características dela de ser pulsátil, da intensidade, o paciente ele te olha, ele faz assim, porque ele está com uma sensibilidade à luz muito significativa. Então, dor miofascial pode sim dar um pouco de náusea, de zumbido, um pouco de vertigem, a intensidade é menor do que na enxaqueca. Você quer falar alguma coisa sobre sensibilização trigeminal? Que eu sei que você já postou bastante sobre isso também, Márcio. Realmente, quando hoje a moda também da fisioterapia é esse nome, né? Liberação miofacial. Então, hoje a gente sabe que a gente não libera fácil, certo? A gente, hoje, assim, vários estudos, né, exatamente para controvérsios, né, a essa parte de liberação miofacial. Hoje, a nossa recomendação realmente é primeiro tratar articulações, mobilidades ativas, e muitas vezes essa dor de origem muscular, ela desaparece. A gente chama até um processo que a gente chama de centralização da dor. Então chega um paciente para mim e diz, olha, Márcio, eu estou com a dor nesse músculo aqui, trapézio. Se a gente for olhar na literatura, é um dos músculos, masseter, trapézio, como você falou, esternocleido, músculo temporal, todos esses levam às dores de cabeça. Mas se a gente começa a fazer movimentos repetidos no pescoço, palpações, liberações a nível articular, essa dor que está aqui, ela já começa a centralizar. Certo? Então, esse negócio, estou com dor muscular, faz uma liberação miofacial, vamos ver se realmente são esses pontos gatilhos que estão desenvolvendo essa sua dor, porque posso estar mexendo em pontos que estão lá adormecidos e eu ativar esses pontos. E a partir de uma liberação miofacial, eu desencadear uma crise grande de dores de cabeça. Então, a recomendação hoje realmente é isso. Tenta não tocar inicialmente no paciente, tenta deixar ele ativo no tratamento. Vamos ver se o exercício consegue resolver o problema desse paciente, porque quanto mais a gente mexe, mais a gente está mandando mensagem para o sistema nervoso central que tem algo errado ali, ligando o sistema de alarme da dor. Então é aquele paciente que ele está o tempo todinho assim, ó. Esse paciente ele não vai melhorar. É um paciente que está o tempo todinho mostrando ao sistema nervoso central que tem algo errado ali. Hoje, comportamento doloroso, né? Que ela já chegou com a mão aqui, fazendo massagem de calma, peraí, vamos avaliar. Quando a gente avaliou, fez os movimentos, passou a dor de lá sem tocar no paciente. Então, realmente, a gente hoje deixa um pouquinho de lado essa parte miofacial, liberação miofacial, que é o tratamento, que é as coisas da moda hoje, né, da fisioterapia, para a gente realmente ver a origem do problema, né? Ver essa ligação neuromuscular,
ver a relação do pescoço com essas dores de membros, ver com relação à mobilidade torácica. Então, a gente vai mais por esse caminho. Isso que eu até queria. Eu tinha um professor meu que ele falou isso na época que eu era residente e ficou marcado muito para mim. Que ele bem assim, dor miofascial é sempre secundária. E aquilo fico, sabe aquela. Não sei se você tem isso de alguns professores falar umas coisas que ficam marcadas na sua cabeça. Então era muito, muito comum chegar o paciente, eu tenho ponto gatilho miofacial aqui de esternocleidomastoide, eu vim aqui para você fazer que eu tenho treinamento, quero você fazer uma infiltração para melhorar. Daí não, pera um pouco, vamos voltar um pouquinho. Por que você tem isso, né? O que está acontecendo? Quais são os motivos, quais são os fatores desencadeantes, quais são os vícios de postura, né? O paciente fica no telefone assim, e daí você vai lá e quer, né? Tipo, existe uma certa sabedoria no corpo de proteção e a dor miofascial, ela existe, mas eu acho que isso se perdeu. Os pacientes até falam assim, parece que eu vou lá e fico enxugando gelo, porque vai lá, faz técnica manual, libera, e daí daqui a pouco, como não resolveu a causa, assim, né? Não é nem uma causa, é uma origem multifatorial, que nem você falou. Vocês têm que melhorar a mobilidade diafragma, mobilidade torácica, ATM. Eu tenho uma mobilidade de ATM bem exacerbada, assim. Então, eu já tive dor de cabeça por dar muita risada, por exemplo, né? Então, né, como eu tenho ciência dos pontos miofaciais, eu tenho que ter uma atenção para não ter esse comportamento doloroso de ficar lá querendo liberar, autoliberar, tudo. Eu acho que isso é uma coisa que esse raciocínio. Eu tive um paciente já, Márcio, que tava assim, dor miofascial, isso que faz muito exercício, paciente meu irmão, fazendo muito exercício e tal, e ia em vários profissionais, eu mesmo fazia inativação miofascial, não melhorava, daí eu sempre falava para ele, olha, você tem que fazer reposição de magnésio. Porque você faz muita atividade física, às vezes pedalada de 50 quilômetros, e tem uma atividade profissional de muito estresse, assim, de atividade mental intensa, e eu falei assim, a gente tem que começar a suplementar magnésio. Falei, daí até que ele disse, começou a usar semente de abóbora, que era rico em magnésio, e ele melhorou muito da dor miofascial, muito, muito, muito mesmo. Já tive paciente com dor neuropática que estava com dor miofascial. Já tive paciente que tinha um tumor muscular, um osteomiosarcoma, e que estava com dor referida, igualzinho de ponto. Tinha ponto de gatilho miofascial, mas a causa, a origem, era porque tinha um tumor em cima daquele músculo. Então, tem a questão da sensibilização central, né? Se o paciente a dor vai cronificando, o alarme vai aumentando, e daí ele vai tendo cada vez mais pontos de gatilho. Então, eu sempre fui muito conservadora nisso nos procedimentos para dor miofascial, porque a gente vê isso, que você fica como se estivesse enxugando gelo mesmo. Daí o paciente fica frustrado, você fica frustrada e ninguém chega a lugar nenhum, assim. Exato. Então, eu sempre gosto de usar, né? Isso aí são tratamentos complementares, né? Nós temos o dry needle, agulhamento a seco. Eu utilizo ventosa, apesar de não ter uma evidência ainda robusta para isso. Mas primeiro eu gosto de fazer exatamente, procurar a causa do problema. Mas o paciente gosta de uma massagem, realmente a gente consegue disparar um parasimpático, né? Com a massagem, com relaxamento do diafragma, nervo frênico. A gente faz esse trabalho global. Mas a causa do problema tem que ser descoberta na avaliação, certo? Então, como você falou agora, nessa parte do tumor, então isso é muito importante, principalmente para nós fisioterapeutas, diagnosticar o que a gente chama de bandeiras vermelhas, certo? Para, com certeza, né, encaminhar para profissionais médicos, né, para que seja feita uma avaliação mais detalhada desse paciente, possivelmente até com exames complementares. Então, no caso das dores de cabeça, a gente tem que estar muito atento a pessoas que têm mais de 60 anos,
Tem estudos que falam até mais de 50 anos, que começam a ter aquela dor de cabeça sem motivo aparente, certo? Pessoas que estão perdendo peso também, né? Sem motivo aparente. Piora progressiva das dores de cabeça enfisgada, um histórico de câncer, problemas na fala, na deglutição, diplopia, aquela pessoa que olha, tem duas Visão dupla. dupla, né? Pitose de pálpebras, embaçamento da visão, fraquezas progressivas, convulsões, ausências. Então, é raro esses pacientes, né? Chegar a 1 a 2%, mas se nós, fisioterapeutas, deixarmos passar isso daí, a gente pode acabar a nossa carreira. E acho que uma coisa que não é red flags, não é bandeira vermelha, mas eu acho que é interessante aquele paciente que não está evoluindo do jeito que você espera, assim, né? Você traçou, você avaliou, fez uma avaliação bem adequada, colocou, ele tem as características, colocou ele em determinado subgrupo, e daí existe gente, tanto do mesmo jeito que existem os subgrupos para cefaleia, existe também para cervicalgia, tá? Existe a metodologia baseada em subgrupos. Colocou no subgrupo, daí você traçou uma rota para esse paciente. E ele não está evoluindo, ou ele, às vezes, não como você espera, que tem alguma coisa diferente, daí eu acho sempre importante encaminhar também. Em lombalgia, eu sei que em 6 semanas, se o paciente em 6 semanas de tratamento fisioterápico não está evoluindo, já acaba sendo encaminhado para exame de imagem. Em cefaleia, você tem alguma coisa diferente, assim? Você tem uma conduta um pouco em menos tempo ou acaba fazendo... Na verdade, eu não li ainda nenhum artigo que direciona realmente ao tempo, né, de tratamento para encaminhar para outros profissionais. Mas, normalmente, assim, pacientes que em 3, 4 sessões não está evoluindo, opa, peraí. Se tiver alguma luzinha de bandeira vermelha, vamos lá, procura um médico especialista, vamos investigar isso aí mais a fundo. Mas, realmente, assim, dores de cabeça, cervicalgia, nós temos respostas rápidas. Certo? Então, normalmente, na primeira sessão, o paciente já vai sentindo melhora e a gente consegue evoluir bem. Então, não tem nenhum caso ainda que necessitou, né, graças a Deus até agora, de identificar uma bandeira vermelha e encaminhar, ou de tratamento ainda que a gente não conseguiu ter respostas significativas. Mas vai chegar um dia que vai aparecer e são esses pacientes que a gente tem que estar mais atento. eu acho que a população, acho que a questão... deixar passar complica. Eu acho que a questão da sistematização, assim, da avaliação, fazer checklist, ter a folhinha, tudo isso. Esse caso que eu fiz diagnóstico, no primeiro exame era dor na região lombosacra, não sei o que, tinha irradiação, já tinha feito agulhamento em glúteo médio, e daí na hora do exame ela tinha uma limitação à manobra de Patrick. Aquela de rotação e flexão, né? Para sacroiliaca, tinha uma limitação, dei medicação para ela, dei medicação e com injeção, eu prescrevia muito um adesivo analgésico e dei medicação. Na semana seguinte ela voltou zerada da dor. Eu sou bem conservadora para exame por causa de crenças negativas, tudo isso. E eu tinha pedido exame de sacroiliaca. Daí eu pensei, putz, pedi o exame desnecessariamente. Daí deu 3 semanas. E daí ela tava sem dor nenhuma e tal. Daí voltou, sei lá, depois de umas 3 semanas com 8 centímetros de tumor. Tumor de 8 centímetros em glúteo médio, e daí por isso que ela tinha restrição. Então, é que assim, também é uma região que é grande, demorou até. Eu até entendo as pessoas que passaram antes. Porque demora até ter restrição de movimento, mas eu acho que isso, sistematizar a análise, sempre usar papel, né, checklist, coisa de marcar X, para sempre fazer a mesma coisa, a mesma análise. Eu acho a todos os pacientes você fazer as manobras necessárias, que daí quando tem um que tá diferente, que geralmente você faz, tá sempre de um jeito, daí de repente vem aquele que
tem uma coisinha diferente, uma dor mais intensa. É nesse caso que você, tipo, acende uma luz e você vê que tem alguma coisa que precisa avaliar melhor, assim, é uma coisa que eu observo. Isso aí, no último curso que eu fiz agora, é de um fisioterapeuta, uma lenda da fisioterapia, né? Mark Laslett. E Uhum. ele explicou muito esse negócio de dores lombares inespecíficas, né? Então ele mostrou alguns gráficos lá, onde mostrava que uma porcentagem mínima eram as bandeiras vermelhas, uma fatia um pouco maior era radiculopatias, e o restante era dores inespecíficas. E assim, eu achei fantástico o curso, ele começou a descrever as dores de origem sacrais, então ele é o responsável pelo cluster, né, para diagnosticar sacroiliaca, né? Os 5 testes, né, ele conseguiu reunir um grau de sensibilidade e especificidade fantástico, né? Ele tem também clusters de dor facetária, de dor discogênicas, de listese. Então, assim, abriu muito minha mente. A gente Aí eu conseguia vi, eu acho que exatamente. você postou também, foi recente. Eu vi esse que Foi você o último postou. curso que eu fiz. E Uhum. ele fazia esses testes e fazia o padrão ouro, né? Que era a infiltração lá local e os pacientes melhoravam. Ele disse, e aí, será que uma dor facetária não causa dor na coluna, como dizem? Será que uma dor discogênica hoje não causa dor na coluna, sacroiliaca? E ele mostrou realmente isso, os testes que ele utilizava dos clusters com os exames padrão ouro, né? Que a aplicação, né, de anestésico local com corticoide. E o paciente melhorava. Então, isso abriu muito minha mente para a gente conseguir diagnosticar esses pacientes com dores inespecíficas e encaminhar para um profissional, dizer, olha, ele está com essa dor sacral à esquerda, realmente foi sacroiliaca, ele não está evoluindo com o meu tratamento, eu acho que vale a pena avaliar para fazer um bloqueio local, certo? Então, Sim, é. Isso que você falou é uma coisa até muito importante que os pacientes eles vêm, seja nas redes sociais, no consultório, eles falam assim, ah, eu já fui muito, né? Imagina, a minha especialidade é super desconhecida, fisiatra. Então, o paciente só vai para o fisiatra depois que ele já rodou pelo menos uns 15 fisioterapeutas. E daí, quando você diz assim, olha, o teu caso é isso, a gente tem que fazer uma estratégia, eu vou te indicar um profissional específico que vai trabalhar o teu quadro de uma maneira diferente, eles ficam, ah, não acredito que eu vim aqui para você me falar isso, né? E daí, só que assim, a diferença que um profissional capacitado faz. Tipo, na verdade, o profissional capacitado, com aprofundamento, né? E você que faz bastante curso, você vê que quando você sistematiza, você faz o passo a passo na hora de analisar, faz uma avaliação bem detalhada, você vai fazendo um método dentro da sua cabeça, vai te dando clareza e daí você tem uma direção a seguir. Daí isso torna um resultado melhor para o paciente. E isso é uma coisa que os pacientes eles não conseguem muito entender, porque, enfim, é questão de falta de conhecimento mesmo. E acaba tendo um reforço de desesperança, porque imagina, qual que é o sentimento mais frequente em paciente com dor crônica? Não é tristeza, não é e um pouco de irritação, a parte emocional, mas assim, a sensação, o sentimento mais frequente é desamparo aprendido, que eles falam assim, não existe nada que possa ser feito para melhorar o meu caso. E isso é repetido, porque se for imagine se você passa com 15 profissionais, dizem, tem estudos que falam para chegar no médico fisiatra demora às vezes de 15 a 20 especialistas médicos para chegar na gente. Então, eles chegam com a crença de que o meu caso não tem nada a ser feito muito forte. E isso pode ser amenizado com a melhor capacitação dos profissionais. E até foi por isso que eu pensei em te convidar, porque eu acho que você é um profissional bem diferenciado, né, Márcio? Que eu observo, assim, por isso que eu te sigo. e eu posso dizer que a recíproca é verdadeira, né? Porque a gente já discutiu alguns casos, né? Você comenta em algumas postagens e a gente vê que são raros os médicos que têm essa sua visão. Né? Isso aí é
é a realidade, certo? Muitas Sim. vezes por falta de conhecimento, mas muitas vezes porque não tem o interesse de aprender isso que a gente está falando de movimento, de conseguir tirar os pacientes das cirurgias. Então tem muita coisa envolvida. Olá, olá Isadora. Eu não sei se o Márcio vai entrar. Será? Ó, o Instagram tem um problema. Depois de 60 minutos, ele fecha. Então as lives só podem durar 60 minutos. Eu até tô pensando em migrar as lives para o YouTube. E eu vou tentar, se o Márcio. Ai, Márcio! Márcio, desculpa! Deu 60 minutos a live ela fecha. Mil Vai desculpas. passar voando, né? Realmente eu nem pensei no tempo, né? Nessa, e ela Pois é, eu tenho que começar, porque como tá no celular, eu não consigo ver a hora. Daí eu tenho que colocar um relógio do lado para as próximas lives. Cada um, eu não tenho tanta experiência em live quanto você, que eu vejo que você faz bastante, né? Eu faço no máximo uma por semana e eu fiquei um tempão sem fazer por causa da cirurgia que eu fiz. Você estava falando sobre prevenção de cirurgias. perfeito, né? Então, realmente eu acho que cada vez mais, né, os profissionais da área de saúde têm que falar a mesma língua. Ai, Então, eu acredito nisso. chega pacientes para mim que é melhor que ele venha direto para mim do que passar por outros profissionais. Porque eu vou ter que Uhum. desconstruir muitas coisas do que os outros falam, certo? Então, realmente, eu, queira ou não, sou fisioterapeuta, certo? A gente não tem ainda o respeito, né? Isso é a realidade que o médico tem. Então, o que eu falar, eu tenho que Sim, sim. provar realmente através de artigos, mostrando na prática. Então, é muito mais difícil eu conseguir desconstruir uma coisa que já está enraizada na cabeça do paciente. Então, realmente, para mim, iria facilitar muito se todos os médicos tivessem essa sua cabeça, certo? Não, Realmente, mas a gente vai trabalhar, um dia vai chegar lá, vai demorar um pouquinho, mas assim, devagarinho as pessoas vão entender que tudo influencia tudo, cada palavra importa. Mas isso que você falou, acho que é até importante ser falado sobre a questão das crenças, né? O paciente chega pra gente e diz, ah, eu tenho uma hérnia de disco na C3. Eu tenho, né? Ou eu sou portador de cervicalgia crônica, ou eu sou portador de enxaqueca. Isso nas linhas comportamentais, elas falam que, tipo, o eu sou, o eu tenho é algo que é muito universal. Então, e assim, tem aquela velha frase, né, que tipo, uma imagem vale por 1000 palavras. Então, se você pega uma imagem de raio-x, pega uma imagem de ressonância e mostra para o paciente e diz assim, ó, você tem uma hérnia de disco, ou você tem um bico de papagaio, ou você tem uma coluna de uma velhinha de 85 anos, isso tem um impacto naquele paciente que ele fica com aquela imagem muito forte, assim, e que a gente, como médico de reabilitação, precisa desconstruir. E daí, tipo, por exemplo, eu trabalhei em 2 serviços que era prevenção de cirurgia, onde a nossa consulta era sempre de 1 hora. Sempre de 1 hora, porque imagina, o paciente vinha com indicação cirúrgica, e daí a gente tinha que explicar para ele que não era bem assim, que cirurgia não ajudava tanto na dor, ajudava mais na limitação, quando tem instabilidade, quando tem uma questão de mecânica mais específica, tal, e que eu tinha que trabalhar na questão de fortalecimento muscular, condicionamento, que a dor se resolve com umas outras coisas. E precisa de tempo. Não tem como você fazer um trabalho de boa qualidade e mexer com esse imaginário inconsciente coletivo de hérnia de disco, das imagens, né? Hoje, uma imagem é considerada nocebo. Se você pede um exame de ressonância, pede uma radiografia
de uma forma inadequada, ele vai ter um efeito de fazer mal para o paciente. Então, é muito sério. Eu sou uma pessoa muito conservadora em exame, em procedimentos, em tudo, porque justamente porque eu acredito muito que a gente tem que colocar o poder na mão do paciente. Né? Você tem o poder de cuidar da sua saúde, muitas vezes na minha avaliação eu pedia para o paciente fazer protrusão de mandíbula, eu pedia para ele fazer recrutamento de trapézio médio, trapézio inferior, romboides, e justamente é isso que acontecia, o paciente sentia que fazia 10 segundos de contração isométrica por inibição recíproca, até escrevi isso semana passada. Gente, inibição nem é todos são profissionais de saúde. Inibição recíproca é assim, ó, você contrai o músculo, o antagonista dele, ele é obrigado a se relaxar. Então, eu gosto muito na hora de avaliar, já fazer os exercícios para testar essa questão de inibição recíproca, que o paciente já sai com a crença de que exercício é bom, que ele consegue melhorar o corpo dele com autocuidado, melhorando essa questão de movimento. E esse é o grande... E assim, ó, pior que eu entendo os outros médicos que eles têm uma formação, que eles aprenderam daquele jeito, mas está surgindo, os pacientes estão ficando insatisfeitos, o número de casos de dor crônica tem aumentado e vai aumentar muito mais, porque o envelhecimento da população, essa parte de músculo esquelética, eu acho que nos próximos 20, 30 anos vai ter um verdadeiro boom, assim, porque assim, infarto, cânceres os tratamentos já estão relativamente encaminhados, e daí as pessoas vão começar a sofrer muito pelas questões musculoesqueléticas. Então, eu acho que ainda dá para melhorar bastante. Tem a Pri falando, isso é muito sério. Escutei médico dizendo que eu tinha desgaste de uma senhora de 80 anos, né? Porque eu tinha 28. E foi difícil retirar aquela visão da minha cabeça. Esse tipo de discurso é muito, muito frequente. A medicina, a gente... Infelizmente, eu fui trabalhar muita coisa de autoconhecimento e daí eles falam que a gente tem duas polaridades, né? Ou a gente trabalha no medo ou a gente trabalha na confiança, na fé. E, infelizmente, o medo, ele causa um impacto muito maior, né? Se você publica uma imagem no Instagram, no Facebook, que ele causa medo ou indignação nas pessoas, isso vai ser compartilhado muito mais vezes do que você colocar uma pessoa que está lá correndo, que está feliz, que está com energia positiva. Faça exercício e seja melhor do Alzheimer. Vai ter o menos compartilhamento do que o agrotóxico da Alzheimer, digamos assim, né? Então, focar no problema é focar na solução. E a medicina, ela teve esse foco muito na doença, no problema, e não tanto foco na saúde. Mas as coisas estão mudando, né, Márcio? Essa live é uma prova disso. Né? Realmente é isso que eu digo. A nossa esperança é isso. São pessoas como você, certo? Teve um médico, acho que é Alexandre Fortes, de Santa Catarina. Ele é médico da família. E ele veio sim, do curso de músculo esquelético, eu conheço ele. Uhum. Pronto, ele veio dar um curso aqui em João Pessoa e ele sempre dá com auxílio de fisioterapeutas. E um dos médicos disse, não, chama Márcio Quirino. Aí foi eu, Camila, Marília, né, o pessoal da minha equipe para lá. E antes de participar do curso dele, eu disse, caramba, eu tenho que conversar com esse cara. Porque aquele negócio já vem na minha cabeça, né? Se ele falar muito nesse negócio de patologia, não sei o que, eu vou bater de frente e não vai dar certo. Então eu disse, olha, um dia antes, quando você chegar, vamos sair de noite, a gente vai para um barzinho lá, só para a gente conversar tudinho. E eu fiquei realmente encantado, porque exatamente essas suas palavras ele utilizava. Ele utiliza o dry needling, exercícios. Então, realmente é uma mente aberta. Queria saber mais sobre o Mackenzie, o MDT, queria que eu conversasse. Ainda insistiu para fazer um curso, procurou saber e realmente não poderia, né, ser para médicos. Então, nós temos esperanças. Realmente, tem pessoas que realmente estão atualizadas, estão pensando nos pacientes realmente, e que eu acho que os próprios pacientes vão começar a selecionar os bons médicos dos mais médicos, né? Porque quando o médico também pega uma fama de que quer fazer sempre cirurgia, tudinho, muitos pacientes já estão correndo dele,
e a seleção Sim, natural começa a separar isso daí, né? Isso é natural. é porque assim, ó, eu tô em pós-operatório de cirurgia de tornozelo. Gente, é duro, viu? Eu me preparei tudo, mas assim, ó, cirurgia é um negócio que você tem que estar muito bem de saúde para fazer. Eu tava com a dor, eu fiz todo um esquema para não ter dor crônica pós-operatório, usei algumas medicações neuromoduladoras antes, estou usando ainda. Fiz medicação de horário certinho para não, né? Fiz todo um planejamento e eu achei difícil. Eu fiquei imaginando assim, ó, e eu não tinha expectativa de melhora da dor, a minha expectativa era estabilização articular. E eu senti muita dor. Daí eu fico paciente, imaginando um paciente que tem expectativa de que ele vai ganhar uma coluna nova, de que né, vai fazer um procedimento e aquilo vai melhorar, o quanto que deve ser frustrante para ele. E até semana passada eu descrevi um caso bem interessante, a gente está se alongando aqui, mas é bem interessante porque um paciente fez um bloqueio de nervo occipital, era cefaleia. Daí foi no neurocirurgião, fez um bloqueio de nervo occipital com anestésico, melhorou da dor, o neurocirurgião indicou fazer a desnervação do nervo occipital. E o paciente não teve a melhora da dor que ela teve com o bloqueio anestésico. E daí entra um pouquinho assim, ó, que quando você entra com anestésico, você tá anestesiando não só o nervo, vai estar anestesiando outras estruturas ali na cervical, os músculos suboccipitais, a face, outras estruturas. E quando você vai fazer a desnervação, é bem pontual, eles fazem de um jeito assim, guiado por radioscopia, tudo. E eu acho que esse conhecimento de que a gente tem não, a gente nunca vai ter só um nervo sensibilizado, a gente vai ter várias outras estruturas, nunca é só uma cartilagem no joelho, ele vai ter músculo, vai ter ligamento, vai ter outras estruturas, vai ter a sensibilização. E acho que esse olhar para o paciente como um todo é o que eu espero, e essa é a minha bandeira aí que eu resolvi levantar. E eu fico muito honrada com a sua presença. Muito obrigada pelo convite. Pelo convite não, por estar presente, por ter aceitado o convite. E eu espero que quando eu for para João Pessoa eu possa conhecer o lugar, que pelo que você falou é sensacional. Eu espero que as pessoas tenham aproveitado bastante. Semana que vem eu chamei uma terapeuta ocupacional para falar sobre o papel dela nas dores tensionais, assim, na região de ombro, algumas adaptações e ergonomia, tudo isso, que acho que vai ser bem legal também. E até entrou uma amiga minha agora que quer ser terapeuta ocupacional, e semana que vem vai ter essa conversa com o terapeuta. Eu espero trazer uma fono também, psicólogo, que vai ser legal. Então, eu acho que tem muita coisa para ser feita. Acho que os pacientes têm que entender que existem profissionais que estão se capacitando e que têm estratégias, e que não é só fazer choquinho, não é só fazer ultrassom, existe muito mais existe um tratamento bem feito. Dentista também trabalha com o dentista, é importante, que agora entrou uma dentista que eu tô vendo. Então, eu espero trazer essas pessoas para conversar nas lives de segunda-feira. Eu agradeço todo mundo que esteve presente. Quando fechou a 1 hora, tinha mais de 100 pessoas que tinha passado. E eu só tenho a agradecer. Devagarinho a gente vai semeando e as coisas vão mudando, viu, Márcio? Realmente, assim, eu que me sinto honrado, né, pelo convite. Então, eu acho que essas lives, assim, é um meio fantástico da gente conseguir conscientizar a população. Realmente eles terem essa ideia, né, do que é dor, de como pode ser tratado, da função, né, de cada profissional realmente assim que está atualizado, que gosta da profissão, que vê os pacientes não só como uma parte financeira, né, e sim a maior satisfação da gente é quando a gente dá alta para um paciente, ver aquele paciente com Eu também. dores. O agradecimento, assim, é para o resto da vida. A gente consegue mudar a vida das pessoas. E realmente, assim, eu já sabia, né, dessa sua visão, por já ter trocado mensagens, né, no Instagram, Sim. sobre posts, né, e
E isso é que nos dá a esperança, né, de que nós não estamos sós, né? Que realmente a gente precisa da união, né, de cada vez mais das pessoas estar falando a mesma língua. Por isso que eu procuro assim fazer lives com pessoas que eu sei que eu não vou ter atrito. Porque realmente assim, se a pessoa começar a falar e eu tiver uma visão diferente, a gente vai querer discutir. E eu acho que esse não é o objetivo, né, da gente levar isso para a população, e sim levar realmente isso, né, atualidades, né, o que os artigos falam sobre dores, sempre está relacionando o que nossa profissão, até o ponto que a gente vai, até quando eu posso encaminhar para um médico, até quando o médico vai encaminhar para um fisioterapeuta, né? Então, conhecer essa sua profissão de fisiatra, que realmente aqui na minha cidade, eu acho que só conheço o Dr. Aécio Polo, eu não tenho lembranças de outro, certo? Infelizmente, tem vários estados do Brasil que não tem fisiatra, é uma realidade. No Nordeste, assim, eu acho que só tem fisiatra que fez... Porque, assim, tinha muitos que fizeram prova de título, eles não fizeram residência. E os mais antigos, assim, né? Eu sei que no Nordeste que tem residência mesmo, acho que é em Aracaju, tem uma fisiatra, e em Recife. João Pessoa, eu acho, assim, ó, que não, se tem fisiatra, é fisiatra antigo, que daí é outra visão das coisas. Fisiatra, né? Ele tem esse título, eu também não sei realmente se é isso mesmo. Mas, então, daí tinha uma época que os ortopedistas podiam fazer prova. Então, daí enfim, não quero entrar nesse atrito, assim, mas não tem essa visão. Não, imagina, que nem eu te falei, eu passei em estágio onde a gente ficava do ladinho do terapeuta ocupacional, vendo o que ele fazia, da fono, trabalhando com a criança, trabalhando com o paciente. Então, a gente tem uma vivência intensa, assim, né, de encarga horária, tudo, de trabalho multiprofissional, reunião de equipe, onde todo mundo senta e discute, de fechar os objetivos, de ter objetivo de curto, médio prazo. Porque o fisiatra tem uma visão meio estrategista, assim, sabe? De plano de ação, de como que a gente pode fazer para chegar aqui. A gente não tem tanto essa questão do diagnóstico funcional. O diagnóstico é importante, mas é muito comum o paciente já vir com o diagnóstico, a gente só rever ele e depois a gente o que a gente pode fazer, quais são as estratégias, soluções que a gente tem para esse paciente, o que a gente pode trabalhar em conjunto, unir forças e meio, né, tipo, o torcedor, assim, né, e vamos lá. Então, eu fiz até isso, mas é mais essa geração mais recente e é uma especialidade que é linda, mas ela é um pouco fora da caixa, assim, sabe? Ainda eu digo que ela é à frente do tempo. Realmente, e não é todo lugar que tem. Muito a vida da gente, certo? Porque já recebi um paciente com todas as indicações, certo? Com essa visão de movimento, então seria fantástico que mais profissionais procurassem essa residência, né? Para exatamente a gente poder conversar de igual para igual, com a mesma visão, né? Mas assim, a realidade das faculdades de medicina é muito parecida com a da faculdade de fisioterapia. Dentro do currículo, a questão de musculoesquelética, de dor, de visão de reabilitação, não faz parte da maior parte dos currículos. Na USP, agora, o currículo da medicina, da faculdade de medicina, que entrou fisiatria, foi agora em 2014, que eles tiveram uma reforma e entrou algumas disciplinas de reabilitação. E daí, assim, como a USP é uma instituição, foi onde eu fiz a residência, é uma instituição de muito renome, agora provavelmente as outras faculdades vão começar. Eu, por exemplo, na faculdade, a gente até fundou a Liga Multidisciplinar de Dor. Eu e outros colegas junto com o professor, mas não fazia parte do nosso currículo. Então, a maior parte dos meus colegas de faculdade, eles não têm uma visão de, tipo, visão sistêmica, visão integrada de dor, neurociências, questão musculoesquelética, muita coisa eu só fui... eu aprendi um pouco nessa liga, mas eu só fui aprofundar na residência mesmo, assim. Então, existe uma lacuna aí de conhecimento na medicina. Eu acho que na físio também existe, né? Com certeza. Então, é isso. A gente está
formando e está procurando, né, exatamente se atualizar. E que o que eu digo, de 10 anos para cá, a área da saúde músculo-esquelética é outra. De 10 Sim. anos para cá, não estou falando 10 anos para cá, a visão, né, o conhecimento é outro. E quanto mais tivemos, como eu digo mais uma vez, profissionais falando a mesma língua, nós temos educadores físicos aqui, todos assim que sabe até onde vai o paciente, sabe os exercícios, sabe o que machuca. Então isso é muito bom. Eu poder passar para um educador físico que entende neurociência, que entende de biopsicossocial. Isso é fantástico, isso aí. Saber que a cinesiofobia, eles entendem muito disso daí. Então, Ah, isso realmente, é muito. isso é bem legal. Esse Dá para trabalho fazer a diferença, né? multiprofissional. O Evaldo é da tua. Evaldo, né? O educador físico. Eu Perfeito. sigo ele também, gente. Depois, se vocês forem. Então, o Evaldo, eu indico seguir, que ele posta muita coisa legal em reabilitação também. O Márcio, ele também sempre está postando muita coisa legal. Agora ele tem esse outro perfil, que é o Redneck Fisioterapia. Então, eu acho que o Instagram ele também serve para a gente adquirir mais conhecimento. Eu só sigo coisa de conhecimento, assim, eu sou meio nerd. É, mas tem muita coisa legal e eu tô bem feliz, viu? Muito, muito, muito obrigada. Eu queria te perguntar uma coisa. Eu posso gravar aquela primeira parte da live e postar que as pessoas e deixar mais 24 horas que algumas pessoas pediram? Com Se ela certeza. autoriza? Sempre Tá. eu Eu peço vou ver isso se para eu os consigo. pacientes. Então, eu vou ver se eu consigo também gravar no meu celular, eu também compartilho contigo a live. Mas foi bem legal, eu gostei bastante. Um beijo A gente grande, tinha viu? conversa para mais umas 2 horas, mas Sim, eu eu falo vou demais. colaborar. Ai, eu tenho que falar menos. Um beijo grande. Tchau. Ótimo, muito obrigado. Tchau. Obrigada, tchau. Opa.